Olá, irmãos e irmãs da UD Partenon, novamente reunidos, mais um encontro sobre palestras curtas, hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nós encontramos um subtítulo ou um subitem que vai falar sobre a piedade filial. E quando nós começamos a refletir sobre piedade filial, geralmente nós pensamos em nossos pais idosos e no nosso dever de cuidar. O que nos chama a atenção é que, na maioria das vezes, esse dever de cuidado fica intrínseco na nossa mente como um dever material. Exemplo, dar uma quantia em dinheiro, colocá-los para morar em um bom lugar, e aí está tudo pronto, tudo resolvido. É um ledo engano. Mais grave do que esses exemplos é o fato de que muitas vezes muitos filhos, ao acreditarem que estão auxiliando com caridade moral, deixam que os genitores permaneçam em cômodo da casa e terceirizam a educação de seus filhos para os avós, acreditando que eles estão felizes e que isso seja exatamente piedade para com eles. Mas o mestre Lyonês nos instrui que a piedade dos filhos para com os pais é consequência da lei de Deus, lei geral da caridade e de amor ao próximo, porque não pode falar em amar ao seu próximo aquele que não ama seu pai ou a sua mãe. O Criador então apresenta a todos que é necessário respeito. Precisamos ter atenção, com humildade, com docilidade, com bondade, com delicadeza, porque são cuidados amáveis, com paixão, porque nós estamos oferecendo a nossa afeição para ajudá-los. E são todos sentimentos de humanidade, são deveres morais. Esses deveres se estendem também, naturalmente, àquelas pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menor obrigação é para eles esse devotamento. Nesse aspecto, os amigos espirituais nos dizem: nossos pais são nossos irmãos, a quem Deus nos confiou nesta reencarnação como responsáveis importantes da nossa atual fase de evolução. Então todos somos espíritos interligados por laços morais e que necessitamos de apoio para prosseguirmos na caminhada. Enquanto pais devemos auxiliar, sim, desenvolvimento físico, intelectual, moral, para que o filho progrida, mas vamos orientá-lo na prática do bem. Mas enquanto filhos, nós devemos ter para com eles, os nossos pais, somente sentimentos humanitários, nunca esquecendo: nada do que fizermos por eles pagará a confiança e o amor que nos ofereceram ao nos receberem na terra. Então fica uma certeza: os filhos têm deveres e tarefas que não podem postergar e que, se não forem bem atendidas, podem complicar o futuro espiritual de todo o grupo, iniciando por eles. Porque a reencarnação nos faz entender
todos recebemos, além de resgates do passado, o efetivo aprendizado de novos hábitos, de novas atitudes, que nos auxiliam na nossa reconstrução moral. Então o lar é uma reunião de serviço espiritual. Reunião no tempo, no espaço, porque está burilando os sentimentos para a eternidade. E é isso que nós temos que compreender. Para que a lei do amor nos reúna nas famílias, sob a proteção de Deus, nós precisamos ver, é um maravilhoso reencontro, onde o amparo e a expectativa de vitória é muito favorável. Então todos os amigos espirituais nos dizem, os pais que são ausentes, os pais tiranos, os pais negligentes, irresponsáveis. E a resposta dos imortais é a seguinte: são dignos da nossa maior piedade. Porque não existe dor maior que a dor do arrependimento, nem dificuldade tão grande quanto a dificuldade apresentada pelo remorso. Então, os amigos espirituais nos trazem: aos filhos compete amar os seus pais, mesmo quando eles são negligentes ou irresponsáveis, porque é do Código Superior da Vida o impositivo amar pai e mãe, que nós conhecemos a exaustão. O Espírito Agostinho, lá no item 8 desse mesmo capítulo, vai nos falar, abre aspas, a ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos que se pode permitir o espírito na sua caminhada, porque nada justifica a falência dos deveres morais para com os genitores. Considerações do Espírito Agostinho sobre as causas, sobre os efeitos da ingratidão dos filhos à lei da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, por ser um dos grandes desafios da humanidade. Encontramos exemplos, pais velhos abandonados em asilos, em abrigos, e ainda os seus pais, numa dimensão de amor, os defendem. Esquecem seus filhos que assim fazem, que existe a lei de causa e efeito, também divina, que receberão, mais cedo ou mais tarde, aquilo que fizeram. A soma das boas coisas é a felicidade. A soma das coisas negativas é a infelicidade futura, é o remorso, é o arrependimento. Então nós devemos auxiliá-los na necessidade, sim, dar repouso na velhice, sempre com cuidado, com carinho, solicitude, porque eles fizeram conosco. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta: a mãe teria vendido o seu leite a eles? Contou e cobrou as noites que não dormiu quando eles estavam doentes? Então, nós somos julgados pelas nossas próprias ações. Mas não é Deus que nos julga, é a própria consciência. Ao rememorarmos na nossa tela mnemônica todos os atos que praticamos, principalmente em torno dos nossos pais. Então, precisamos ter conosco bem presente, não apenas dar aquilo que é estritamente necessário, o peso do governo da casa, a responsabilidade dos serviços domésticos, porque se para os estranhos são procedimentos censuráveis e ingratos,
com relação aos nossos pais, torna-se ainda mais reprovável. Porque se aos estranhos é uma falta, aos pais podemos considerar um crime. Porque além da falta de caridade, se junta a ingratidão. E isso o mestre já dizia: ai dos ingratos, sofrerão, pela lei do amor, aquilo que fizeram sofrer. E a amiga espiritual Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, nos informa: nada do que nós fizermos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pagará. O simples fato de que naquele momento eles aceitaram em receber-nos e nos deram muito amor, muito carinho e muita tranquilidade. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Estejamos na paz do sublime Galileu. Boa noite.